Oi. Bom, esses dias eu estava vendo uma matéria que tratava sobre veículos autônomos e sobre o impacto que os veículos autônomos poderão causar nas cidades. E eu achei muito interessante as coisas que eles colocaram nessa matéria. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo agora. Sobre possíveis impactos dos veículos autônomos nas cidades. E também uma ideia de aplicativo que eu tive para tentar solucionar o problema do trânsito nas grandes cidades. Bom, todo mundo já sabe dos benefícios que os veículos autônomos podem trazer para a humanidade. Tanto na questão de segurança, de que possivelmente com os veículos autônomos menos acidentes vão ocorrer. Porque a inteligência artificial que controla o carro vai conseguir fazer cálculos muito mais rápidos do que os seres humanos. Então certamente os veículos autônomos vão tornar os carros mais seguros. Outra coisa é que várias pessoas vão poder usar carros. Pessoas que talvez não possam dirigir vão poder fazer uso dos carros autônomos. Então pessoas com deficiência, pessoas mais velhas, ou até mesmo crianças, talvez possam utilizar um veículo autônomo para se locomover pelos lugares. Então de fato os veículos autônomos vão trazer mais mobilidade para as cidades. Vai ser mais fácil se locomover pela cidade com o uso dos veículos autônomos. Pelo menos é isso que nós esperamos. Só que tem algumas coisas interessantes em relação a isso. E é isso que eu quero falar nesse vídeo. Porque a partir do momento que tem um computador controlando um carro, vários incentivos também se transformam. Vários incentivos do trânsito vão ter que mudar. Ou isso pode começar a causar alguns impactos negativos nas grandes cidades. Bom, o problema é o seguinte. A maioria das pessoas vão usar os veículos autônomos para irem para o trabalho ou para fazerem as coisas na sua rotina. Então elas vão sair de manhã, vão entrar dentro do carro, o veículo autônomo vai levar elas para o trabalho, elas vão descer do veículo e vão trabalhar. Mas onde vai ficar esse carro nesse meio tempo? Porque com o uso de veículos sem ser autônomos, veículos normais que nós utilizamos, a maioria dos veículos, quando a pessoa vai para o trabalho ou vai fazer alguma coisa no centro da cidade, eles ficam em estacionamentos, é a coisa mais óbvia. Então com os veículos autônomos nós podemos pensar que a mesma coisa vai acontecer. O veículo vai te levar para o trabalho, vai te deixar na porta do trabalho e vai estacionar sozinho em algum estacionamento próximo. Pelo menos é isso que a Tesla colocou no comercial deles, onde eles mostram exatamente isso, uma pessoa chegando para o trabalho de carro e depois o carro indo estacionar sozinho, indo procurar a vaga e estacionar. Só que pode ser que não seja exatamente isso que aconteça, porque afinal, como eu falei, os incentivos vão ser diferentes. Estacionar no centro da cidade é uma coisa muito cara. Nas principais cidades do Brasil e do mundo inteiro, esse é um problema que acontece. Você estacionar um veículo no centro de uma cidade é uma coisa bem complicada. É muito caro, é difícil de encontrar vaga. Bom, todo mundo que vai para o trabalho de carro e trabalha numa grande cidade aqui do Brasil sabe do que eu estou falando. Se você não tem uma vaga de garagem no local onde você trabalha, você com certeza vai ter que desembolsar um bom dinheiro com estacionamento. Mesmo que seja na rua, você vai ter que desembolsar um dinheiro para deixar o seu carro estacionado ali. Só que agora, com os veículos autônomos, você não vai necessariamente ter que deixar o seu carro no estacionamento, quem sabe? Porque afinal o carro pode te levar para o trabalho e depois voltar para casa. Ele não precisa mais ficar te esperando, ele não precisa ficar estacionado ali. Ele pode muito bem voltar para casa e na hora que você tiver que ir embora, o carro volta a buscar você. Ele não precisa mais necessariamente ficar em um estacionamento te esperando, porque afinal o carro anda sozinho. Então, na verdade, as pessoas vão fazer o seguinte cálculo. Será que vale mais a pena eu deixar o meu carro no estacionamento e pagar um determinado valor? Ou será que vale mais a pena que o carro volte para minha casa e depois volte de novo para o trabalho me buscar? As pessoas vão fazer esse cálculo. Vão ver se o custo do estacionamento é maior ou menor do que o carro simplesmente voltar para casa. Só que existe uma outra solução. E é isso que está gerando um certo debate, na verdade. Que talvez o carro não precise nem voltar para casa e nem ir para um estacionamento. Alguns estudos apontam que, na verdade, os veículos autônomos eles vão ficar vagando pela cidade. Vai existir um incentivo do veículo simplesmente ficar andando em volta do quarteirão enquanto as pessoas estão resolvendo suas coisas. Porque com certeza a maioria dos veículos autônomos serão veículos elétricos. Então o custo de combustível vai ser menor. Então se o custo de deixar o carro no estacionamento for muito alto e o custo do carro voltar até a casa para estacionar também for muito alto, vai valer mais a pena que o carro simplesmente fique andando em volta do quarteirão, na velocidade mínima permitida, esperando o seu dono fazer o que tiver que fazer. Só que se todo mundo fizer isso, se todos os veículos autônomos fizerem essa mesma coisa, nós teremos congestionamentos de veículos vazios. Existirão vários carros vagando pela cidade sem ninguém dentro, simplesmente esperando seus donos cumprirem seus compromissos. Porque estacionar o carro é caro
e voltar para o local de origem, para a casa da pessoa, também vai ser caro. Então vai valer mais a pena o veículo simplesmente ficar vagando pela cidade. Então isso é um problema que a gente não tinha antes, porque afinal, para um carro se locomover, precisava de uma pessoa dentro dirigindo ele. Só que agora, com os veículos autônomos, isso não é mais uma realidade. Então pode ser que agora a gente veja pela primeira vez na história congestionamento com veículos vazios, sem ninguém dentro. Se tem uma coisa que incomoda muita gente, é congestionamento. Ninguém suporta ficar no congestionamento. E se você parar para reparar, na maioria dos congestionamentos, a grande maioria dos carros possui só uma pessoa dentro. É a pessoa no seu carro indo para o trabalho ou voltando do trabalho. E isso gera uma certa indignação, porque afinal, se todo mundo estivesse indo junto num ônibus, por exemplo, aquele congestionamento não estaria acontecendo. E agora talvez exista congestionamentos sem pessoas dentro, sem ninguém dentro do carro. E isso vai ser uma coisa muito louca. E talvez não demore muito para isso começar a acontecer. Na verdade, não vai precisar que todos os veículos se tornem autônomos para que isso comece a causar um desconforto nas cidades. Basta que, sei lá, 15, 20% da frota de veículos nas grandes cidades sejam veículos autônomos para que a gente comece a ver isso acontecer. E isso comece a se tornar um problema. Imagina se 20% dos veículos das cidades não ficassem estacionados, mas simplesmente vagando sem ninguém dentro. Isso iria causar mais congestionamento ainda. Se um monte de gente prefere deixar o carro na frente do shopping para não ter que pagar o valor do estacionamento do shopping, imagine quantas pessoas não vão simplesmente deixar o carro andando em volta do shopping para não ter que pagar estacionamento. Com certeza muita gente vai fazer isso. Então isso será um problema que nós teremos que resolver quando grande parte dos veículos se tornarem autônomos. Bom, um tempo atrás eu tive a ideia de um aplicativo, de um serviço que poderia ajudar o trânsito. E eu vou compartilhar com vocês agora a ideia desse aplicativo. Seria criar um aplicativo, queria criar alguns incentivos no trânsito para tentar melhorar um pouco o trânsito. Então a ideia seria o seguinte: basicamente existiriam dois tipos de motoristas. Motoristas que estariam pagando e motoristas que estariam ganhando dinheiro. Então alguns motoristas iriam ganhar dinheiro para pegar o caminho mais longo até o destino que eles estivessem indo. E os motoristas que estariam pagando iriam percorrer o caminho mais rápido indicado pelo aplicativo. Então basicamente seria um aplicativo que iria pagar motoristas para irem pelo caminho mais longo. E quem estaria pagando esses motoristas seriam os motoristas que estariam com pressa. Então o aplicativo teria o objetivo de meio que organizar o trânsito. Então pode ser que você, quando você estivesse voltando do seu trabalho, você não se importaria de chegar, sei lá, 20 minutos mais tarde em casa. Em compensação, se você percorresse um caminho maior, um pouco mais congestionado, você ganharia um dinheiro por isso. Mas pode ser que teriam algumas pessoas que gostariam de chegar 20 minutos mais cedo em casa, gostariam de não pegar trânsito para chegar em casa, ou porque tem algum compromisso, ou simplesmente porque não gostam de pegar congestionamento. Então basicamente é como se você pagasse para o carro que está na sua frente sair da frente. Essa seria basicamente a ideia do aplicativo. Alguns motoristas estariam ganhando dinheiro para percorrer um caminho mais lento, mais congestionado, mais longo, até chegar no seu destino. E alguns outros motoristas estariam pagando para tirar motoristas do caminho. A ideia até que é bem interessante, teria alguns problemas para fazer isso funcionar, mas eu acho que até poderia funcionar dependendo de como fosse executado. Teria alguns problemas, como por exemplo os free riders, que seriam as pessoas que iriam se beneficiar desse aplicativo e não iriam pagar nada, que poderia dificultar que o aplicativo fosse eficaz. Mas teria algumas formas de evitar esses free riders, fazendo com que as pessoas na verdade só pagassem um determinado valor se tivesse um número mínimo de pessoas usando o aplicativo. Então você só seria cobrado pelo serviço para retirar carros da sua frente, caso tivesse muitas pessoas usando o aplicativo, de forma que isso realmente tivesse algum resultado no trânsito. E provavelmente essa ideia só daria certo se tivesse um grande número de usuários usando o negócio. Então provavelmente isso teria que ser um serviço feito por grandes empresas. Sei lá, talvez a Google ou o Waze conseguiria fazer isso funcionar. Mas seria um pouco difícil, talvez uma startup pequena, colocar isso em prática, porque precisaria de muitos usuários usando o negócio logo de cara para funcionar. Mas enfim, é uma ideia interessante de tentar criar incentivos para melhorar o trânsito. E isso poderia até funcionar em estradas onde tivessem duas pistas, por exemplo. Se você ficasse na pista lenta, com o aplicativo ligado, você poderia ganhar dinheiro se veículos que estão pagando ultrapassassem o seu carro, e os veículos que estão na pista rápida iriam pagar alguns valores pelos carros que eles ultrapassassem. Então seria uma forma de meio que monetizar o trânsito e criar alguns incentivos. Queria fazer com que as pessoas que estão com pressa chegassem mais rápido e as pessoas que não estão com tanta pressa assim ganhassem algum dinheiro ainda com isso. Talvez o trânsito até ficasse menos violento, porque afinal não iria ser um monte de gente competindo para chegar no mesmo lugar. Algumas pessoas simplesmente teriam um incentivo de ir mais devagar e pelo caminho mais longo
para ganhar dinheiro por isso, enquanto outras pessoas poderiam pagar para chegar mais rápido. Quem sabe um dia isso se torne alguma coisa. Enfim, essa foi só uma ideia que eu tive. Eu acho que a humanidade ainda tem que avançar muito nessa questão do transporte. O trânsito é uma coisa que a gente ainda não conseguiu resolver muito bem. As grandes cidades do mundo inteiro sofrem com isso. E eu acho que na verdade o grande caminho talvez nem seja veículos autônomos. Seja coisas mais simples, como simplesmente usar o transporte público ou simplesmente usar a bicicleta para ir para o trabalho. Talvez isso dê mais qualidade de vida para as pessoas. E agora tem essa de que os carros talvez estejam vazios andando por aí. Bom, enfim, poste um comentário aqui embaixo sobre o que você achou desse vídeo. Se você acha que isso realmente pode acontecer, de ter um monte de carro por aí andando sem ninguém dentro. E o que você achou da minha ideia de aplicativo? Será que isso iria funcionar? Será que isso daria certo? Bom, recomende esse vídeo para alguém que você conheça que possa gostar. Se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. E é isso aí. Tchau!